Nós gostamos muito de falar no Deus de mistérios, né? Mas mistérios não no sentido de bagunça, de baderna, no sentido de que, por mais que a gente queira sondar os seus caminhos, eles estão para além de tudo de bom que a gente já pôde pensar, em meio a tudo de horrível que a gente não consegue admitir. E aí Deus vai fazendo seus caminhos, porque o compromisso dele é se revelar a nós com tudo de bom, que vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, em meio a tudo de ruim, que é tudo aquilo que a gente consegue exprimir, expressar, que é a nossa existência, é a misericórdia do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós chegamos aqui em Josué, no capítulo 19, dos versículos 10 ao 16, vai se descrever aí os limites e os territórios da tribo de Zebulon. Zebulon, que era o 10º filho de Jacó e o 6º filho de Lia, naquela farofeira toda que eu já tenho dito nos vídeos anteriores acerca da família de Jacó, antes da lei existir, antes das coisas serem criteriosas, né? Então, Zebulon, cujo nome significa habitação ou honra, porque era o 6º filho de Lia, e ela entendeu o seguinte: olha, no meio dessa disputa toda de mim com a minha irmã Raquel, e a gente usando as nossas servas para ter filho com esse homem, misturados com medos, ciúmes, invejas, etc., Deus me contemplou e me deu mais um filho, meu 6º filho, que saiu de mim, fora aqueles que saíram da minha serva. E aí ela entendeu que Deus a honrou e, de fato, tanto o indivíduo quanto a tribo de Zebulon, eles vão tomando esse lugar de honra que foge completamente às aparências. Porque se não vejamos o Zebulon como patriarca, né, como o 10º filho de Jacó, o penúltimo, né, o antepenúltimo filho de Jacó, ele tem essa história dramática da sua concepção, né, que ele foi concebido durante o tempo que tinha intensa rivalidade entre Raquel e Lia, né? E aí a Lia se sente contemplada e se sente honrada em ter mais esse filho no meio dessa disputa. Nada se é dito acerca do indivíduo, a não ser quando a gente chega lá nas bênçãos do velho Jacó, quando ele está no seu leito de morte, em Gênesis 49, que ele vai dizer o que de Zebulon? Zebulon, Gênesis 49, 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Vamos lá. Antes da gente falar da tribo, você chega aqui na tribo, ó, Zebulon, você tem aqui a tribo de Naftali e a tribo de Azer, aqui, ó. Naftali de um lado, Azer do outro, e aqui no meiozinho a tribo de Zebulon, próximo ao Mar da Galileia aqui, né? Aqui, ó, próximo ao Mar da Galileia. Não sei se você consegue ver aí. E Jacó viu Zebulon indo para as fronteiras ou do Mar da Galileia ou do Mar Mediterrâneo aqui. Mas é interessante que o texto em questão que a gente está meditando hoje, que é o texto de Josué, você viu aí inclusive pelo mapa, não coloca Zebulon nem na praia do Mar da Galileia, né, do lado de lá, e nem na praia do Mediterrâneo do lado de cá. Ele fica espremido ali entre Azer e Naftali, que iria ao encontro das fronteiras de Sidom, né? Aí Moisés, em Deuteronômio, já falando agora da tribo, Deuteronômio 33, 18 e 19, olha a bênção de Moisés. Ele dá uma bênção conjugada para Zebulon e para Issacar. Deuteronômio 33, 18. De Zebulon disse Moisés: alegra-te, Zebulon, e nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Ou seja, a gente consegue ver aí, então, uma profecia intuitiva, tanto de Jacó quanto de Moisés,
no sentido de que Zebulon ia ter uma relação com fronteiras marítimas. Iam ser comerciantes. A gente não tem informações sobre o indivíduo, mas foi assim que a tribo foi se conduzindo. O que a gente sabe acerca da tribo, antes de passarmos para a nossa meditação, é que os estudiosos, né, como o Dr. Shankly e Banks, da Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, ele vai dizer que o texto de Josué, que trata sobre a tribo de Zebulon, ele apresenta várias corruptelas e textos e palavras difíceis de traduzir. De maneira que o próprio texto já vai deixando claro que o que se interpretou com um determinado lugar poderia ser alguma coisa ou mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais ao sul. Fica tudo com uma certa obscuridade escriturística, digamos assim. O que se sabe é que já no tempo de Flávio Joséfos, um historiador que viveu ali quase próximo ao tempo de Cristo, um historiador judeu que morou em Roma, ele vai dizer que Zebulon tinha relações aí com o mar Mediterrâneo, né? De qualquer maneira, Zebulon ficou naquele limbo, então, entre Azer à sua direita e Issacar ao seu sudeste ali, naquela fronteira entre o mar Mediterrâneo e o mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou outros nomes, né, que se dava ao mar da Galileia. Isso nos indica o quê? Que nós chegamos, então, a um cumprimento estritamente espiritual e eterno à parte dos territórios. Zebulon vai carregar um cumprimento eterno de uma profecia que se dá, sobretudo, no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. E é bom lembrar que Mateus ele foi um apóstolo que andou com Jesus e ele era judeu. E aí ele vai dar um contorno judaico ao Evangelho. A boa notícia. Você tem aí Marcos que dá um contorno romano a tudo que Jesus falou e fez. Você tem Lucas que dá um contorno grego ou para todas as nações acerca de tudo que Jesus falou e fez. E você tem o Mateus que dá um contorno, digamos assim, judaico ou hebraico para o Evangelho. Isso não invalida o Evangelho, isso mostra como o Evangelho é semente para ser inserida em toda tribo, povo, nação, né? E temos o Evangelho de João, que vai nos trazer questões muito íntimas do que aconteceu ali na Judéia, no centro religioso de Israel. Mas Mateus, pensando nessa questão de mostrar aos judeus, ou a um povo de tendência mais judaizante, como que as Escrituras cumpriam, ou melhor, como Jesus cumpriu as Escrituras, fica parecendo que Jesus é submisso às Escrituras, mas como que as Escrituras então foram cumpridas na vida de Cristo? Ele vai dizer em Mateus, no capítulo 4, versículo 12, ele vai fazer uma referência ao texto de Isaías, que vai do capítulo 8, 21, até o 9, versículo 7. Esse trecho está falando, ali em 800 a.C., mais ou menos, o profeta Isaías estava falando de uma crise que ia pegar o norte de Israel. Aqui, ó. Zebulon, as terras de Zebulon e de Naftali, elas foram as primeiras a serem levadas pelo Império Assírio, quando o Reino do Norte se esfarela 100 anos antes do Reino do Sul, que era constituído tipicamente por Judá. Aí ele vai dizer que aquele povo que ficou em trevas, que se espalhou para o mundo inteiro, eles viram uma grande luz. Aí Mateus vai fazer essa leitura específica disso. Olha, Isaías estava falando disso aqui, ó. Quando, porém, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Né? Retirou-se para a Galileia, que é nas regiões de Zebulon e Naftali, então ao norte de Israel. E foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar. Já começa o cumprimento aí, né? Onde Jacó falava de praia, mar, de Sidom, do Monte Hermon, onde Jesus se transfigurou, o Monte Tabor, né? Onde Jesus se transfigurou. Vai falar também da profecia de Moisés, que fala: alegra-te nas tuas saídas marítimas. Então ele vai dizer: foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, no caso nos confins sul, né?
bem nos cantinhos ali de Zebulon e Naftali, que vai pegando ali o mar da Galileia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas, porque tinha se perdido no Império Assírio, acabou, né? Esse lugar também foi disputa de muitas guerras, né? Entre Seleucidas ao norte e Ptolomeu ao sul. Se você vai ver que os Seleucidas fizeram massacres ao norte, os Ptolomeus, que eram os herdeiros do Egito, ao sul, e os Seleucidas eram os herdeiros dos generais de Alexandre o Grande. Era tanta guerra que quando Jesus nasce, o que você tem ali na região da Galileia? Cegos, coxos, aleijados, pessoas endemoniadas, outras chamadas de lunáticas, com problemas mentais, porque a opressão adoece as pessoas. Neste dia estamos em plena pandemia, com mais de 55 mil mortos no Brasil, e isso adoece. Você imagina guerras, disputas, loucuras mil que acontecia ali na região da Galileia. Então, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, a nossa meditação sobre a tribo de Zebulon, primeiro é isso, que o lugar de honra, que era o significado de Zebulon, a casa, a habitação de Zebulon, veio a acontecer 1500 anos depois do nascimento do patriarca em Cristo Jesus. Foi visto 800 anos antes de Cristo pelo profeta Isaías e se cumpriu na pessoa de Jesus, quando Deus em pessoa resolveu habitar entre nós. E aí ele fez a sua base ali nas regiões de Zebulon, Naftali, à beira do mar da Galileia, e ele habitou ali entre os pobres, os desprezados pelos judeus ao sul, né? Então, Zebulon negociou com muitos povos, fez muito comércio, num bom sentido da palavra, de negociar, de espalhar, de se expandir, foi via pessoa de Jesus. Ele foi querido entre os mares, né? Ele foi querido para além dos mares, ele foi anunciado, ele chegou até nós. E eu quero dizer isso a você que se sente um Zebulon. Qual é o significado da minha vida? Olha, você não sabe. Você é pessoa de presságio. Se você receber uma palavra de Deus, mas você não vê ela se cumprindo aqui agora, não tenha medo. Você carrega uma historiografia que está sendo escrita para ser cumprida no seu devido tempo. Porque, de qualquer maneira, o mundo acabou em Jesus. O que isso significa? A gente não precisa procurar mais o que vai ser da nossa vida. Nós já somos nele, porque tudo acabou nele. E o acabou nele é no melhor sentido da palavra. Acabou nele é porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós, conquanto ainda sejamos pecadores. Mas nele a gente pode se realizar, a gente pode se descobrir, a gente pode se expandir. A gente pode se expandir sem expansionismo, a gente pode semear sem implantações, a gente pode semear, a gente pode ser luz para os gentios, né? Ser luz para aqueles que ainda não tiveram a compreensão dessa consciência. Então, toda essa discussão territorial de Zebulon é para nos levar a este lugar. O verdadeiro território de Zebulon se cumpriu na vinda de Deus em pessoa nas regiões da Galileia. Tudo que você precisa ser na vida, tudo que você está tentando ser, não vai ter utilidade nenhuma se essas coisas não se cumprirem nele. Daí o provérbio dizer, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ainda que seja por uma linguagem que você não entenda. Porque o justo viverá da fé e não do território. O justo viverá da fé e não daquilo que Josué demarcou. Porque o que Josué demarcou, que foi feito em sortes, né? A sorte foi tirada ali. Mas ainda tem isso, a sorte falava daquele momento no tempo e espaço. Porque o que estava reservado para Zebulon ia um pouquinho para lá de Azé até chegar no Mediterrâneo e um pouquinho para lá de Naftali, que ia chegar no mar da Galileia. De Issacar, melhor dizendo, né? É porque são tribos que ficam próximas. Então,
O importante é que você se perceba território de Jesus, habitação dele. O importante é que você caminhe nele. As questões territoriais são fugazes. Agora, as questões espirituais, as questões da sua relacionalidade com Deus, elas são eternas. E desde que a terra de Zebulon e a terra de Naftali e a terra de Issacar foram iluminadas por essa luz eterna, você tem completa liberdade de andar em Cristo Jesus. Basta você seguir com o seu coração as coisas que Ele te propôs. E é claro, cada um ande conforme a luz que recebeu. A quem recebeu muita luz, valorize essa luz, essa consciência, essa iluminação. E a quem não se percebe recebendo tantas coisas assim, saiba essa habitação dele, saiba que às vezes Deus não fala com as pessoas de maneira clara, porque há pessoas que não nasceram para ouvir a voz de Deus, elas nasceram para serem voz de Deus nas suas ações. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Zebulon. Ele ouviu que ele ia ser fronteira marítima, mas ele foi vivendo isso em territórios que não passaram pela mente humana de tão agradáveis que são, e apesar de todo o absurdo que a humanidade possa aprontar, que foi o que aconteceu na região da Galileia, no Império Assírio e etc. Mas o que eu digo para você é isso. O Senhor não desistiu dos propósitos na sua vida. Agora, o que significa isso? Você só vai compreender na medida que você for caminhando com Ele, porque o justo viverá pela fé, por essa confiança eterna que vai se desenvolvendo na medida que a gente se relaciona com Jesus. Pense nisso e leve a sério esse Senhor que te habita, esse Espírito que veio para transformar a sua personalidade. Amém?